Começamos. Essa barba vem, essa barba vai, é uma coisa meio assim. No outro dia eu peguei uma foto, sei lá, tem algum vídeo que eu peguei, sei lá, que alguém pediu a referência e eu estava com uma barbona, né? Eu vi, gente, que horror Aham. isso. Aí a barbona, eu olhando hoje, eu me assustei. Mas essa barba de 3, 4 dias assim, Essa barba fica ótima. Mas, bom, como disse uma vez uma pessoa, eu curto um náufrago, né? Então, essas coisas de barba, pelo, cabelo, eu curto, assim. é bom que Mas isso tudo já mais está sendo selvagem. gravado aqui, né? Então, É mesmo. É que a esse gente começou a momento. falar da barba. É que a gente começou a falar da barba antes de começar a gravar. Ele começou a gravar e a coisa continuou. Mas, ok, tudo bem, não tem problema. Beleza. Vamos lá. Estamos aqui, um dia depois de São João e Xangô. Xangô. Semana que vem tem São Pedro, né? Estamos aqui juninos, né? Então, Juninos. segunda-feira tem São Pedro, que eu gosto muito. Eu gosto de São Pedro porque eu gosto de chave, né? A gente até falou do outro dia de chave num programa desse, né? Foi. Então, Foi. aqui também dizem que é Xangô, alguma outra vertente de Xangô, mas enfim. Estamos aqui e o tema nós resolvemos dele ontem à noite, por acaso, né? Então, Foi. foi parido assim, meio Foi. que. E é um tema que a gente vai precisar explicar, eu acho, né? Porque como ele é um tema que não tem um nome único, assim, né? Ele é um tema, acho que meio transversal, acho que a gente vai precisar explicar, né? Eu já achei ótimo já a coisa. Então, para você que está aí ligadinho a gente. Ah, não! Não! Deixa eu fazer um parênteses. Eu vou. A gente vai lançar a Feminologia, que é a nossa escola de gênero do IPFEI, no dia 19 de julho. E aí, a minha diretora comercial me convenceu a fazer 7 lives em 7 dias. E eu comecei a perguntar para as pessoas o que elas queriam saber das lives. Esta pessoa, o Marcelo, me criticou, me mandou uma mensagem me criticando, falando que vai ficar com cara de marketing digital, de não sei o que. Eu falei, vai! Ah, só não pode chamar nem jornada e nem o que você falou? Não pode ser a semana da coisa, nem nada que faz com a Pois semana, é, nem a mas jornada. vai ser jornada porque eu consegui escapar de desafio. E em Porque momento me não pode coça dizer que é também. 100% online e 100% gratuito. Que é praticamente tudo que eu recebo aqui o tempo inteiro, né? Então, O que na eu falei, verdade não é. Não é. no outro dia eu estava sacaneando dizendo que se cada vez que eu leio 100% gratuito, 100% online, 2% da Covid acabasse, a gente já estava curado em 15 dias, porque basicamente todo mundo só faz isso hoje, né? Então... Tem uma sobrecarga, assim, né? Que já vinha tendo, mas acho que na quarentena piorou um pouco, assim. E eu sou super resistente a essas fórmulas de lançamento em geral, e a linguagem, a abordagem, a quantidade de e-mails e tal. Porque fica Mas, tudo muito enfim, igual, né? Então, assim, eu estava falando com você mais sacanagem do que outra coisa, mas, assim, bem isso, né? O que eu tenho aqui de enxurrada é todo o meu feed de Facebook, de Instagram, com 1000 promessas de curso de inglês, constelação familiar, e aí tarô também agora tem isso, né? Tem todas as coisas que todo mundo oferecendo curso, todo mundo vai te oferecer uma semana grátis, né? É um 100% online, que é poder realmente coletar teus e-mails, aquela coisa toda. Sim, sem dúvida. Eu acho ótimo porque eu tenho um e-mail falso, que é exatamente só para entulho, né? Então, assim, todas essas coisas que aparecem, que eu assim, estou meramente, assim, vagamente curioso, eu coloco esse e-mail porque vai ficar entupindo lá, então, tipo, dane-se, em algum momento eu vou lá e descadastro, mas não fica entupindo a minha caixa principal de mensagem, né? Porque eu tenho muita muito chato resistência, isso. assim, a essa modalidade, essa linguagem, mas preciso me render um pouco, porque tem um pedaço que funciona, né? Então, basicamente, o que a gente está tentando fazer é encontrar uns meios de caminho, assim. Não, mas você tem teu público e tudo mais, né? Já ajuda um pouco. E a gente está querendo falar sobre educação de gênero, né? Então, é uma outra pegada, assim. Eu não estou ensinando how to nada, sabe? Como nada, assim. Eu não estou instrumentalizando, eu não estou ferramentalizando, eu não estou nesse sentido de, pega isso e vai ser isso. Não. É uma construção um pouco mais... Bom, mas acabei fugindo do assunto. Vamos lá. Conta como é que a gente decidiu o tema de ontem. Uma mega, porque se te dá uma semana de graça,
para alguma coisa depois que é milionária, que vai dizer que, na verdade, esse curso custaria 19 mil, com todos os benefícios que eu estou te dando bônus, eu estou te dando e-book, estou te dando um outro vídeo gravado 3 anos atrás, estou te dando isso aqui, isso vai sair 19 mil. Mas só hoje, né, porque você está aqui me acompanhando, você vai sair por 1.500. Nossa, vai sair por 650. Com 400. Aí... No nosso caso, a gente decidiu fazer cobrança de assinatura por estratificação de renda. Então, a gente pegou a estratificação de renda do IBGE, que é o que a gente usa para as nossas pesquisas do IPFEM, e a gente falou, olha, se você não está trabalhando ou ganha até 2 salários mínimos, cara, você vai pagar R$ 4,90 por mês e vai ter acesso à plataforma inteira. Se você ganha de 2 a 4 tanto, de 4 a 10 tanto, de 10 a 20 tanto, acima de 20 tanto, né? Então, a gente vai fazer uma escala. Aí você pode perguntar assim para mim, mas como é que você vai auditar isso, né? Não vou. Basicamente, eu vou gravar um material e vou fazer um material de comunicação dizendo, não vou auditar. Se você quiser entrar lá, dizer que e você ganha, sei lá, R$ 15 mil, quiser me dizer que você ganha até 2 e pagar R$ 4,90, você vai conseguir. Mas o que isso diz sobre você? Sim. Né? Então, vou provocar um pouco essa reflexão, assim, de saber que hoje tem 7 pessoas dedicadas para fazer essa plataforma, quer dizer, um puta carinho, assim, estudo pra caramba, fim de semana, noite, madrugada, tal. E aí, podendo arcar com um pouco mais, né? Podendo pagar um valor né, teoricamente justo, você vai lá e mente, né? O que isso diz sobre você? O que você toma do mundo e não entrega de volta? Né? Na constelação a gente fala muito sobre isso. Então, eu vou ser meio ousada, assim. Tive essa ideia, na verdade, tomando banho, porque um dos nossos pilares é a acessibilidade financeira. E aí eu estava muito me perguntando o que era isso, além de cobrar barato, né? Então, assim, eu estava muito nessa coisa do nunca 3 dígitos. Então, eu não gostaria que os cursos da feminologia custassem, por exemplo, mais de R$ 100, né? Mas ainda não estava encaixado, assim. Aí teve um dia que, saindo do banho, eu falei, vou fazer estratificação por renda. E vamos ver o que é que dá, assim. E é isso. E não vai acabar amanhã, e não tem esse negócio de só agora, você também leva. E não é só isso. Eu participo de vários eventos aqui no Rio que tem sempre 3 caixas, né? Então, eu não vou saber exatamente o nome agora, eu te passo até depois. É o mínimo para cobrir custo, é o ideal para dar lucro e é para subsidiar alguém. Isso, exatamente. Então, é o princípio de fraternidade econômica antroposófica. Então, é isso, e aí a gente tem que confiar nas pessoas, né? Então, que é o mais, no meu caso, é o mais complicado, né? Eu fico meio bolado, mas enfim. A gente chegou a pensar nessas 3 abordagens, mas o brasileiro ainda tem muita dificuldade de lidar com isso, com essa coisa menos concreta, sabe? De falar, então, poxa, mas se eu posso escolher pagar menos, por que eu vou pagar mais? Sabe assim, uma coisa meio... acho que essa ideia da estratificação de renda, ela é um caminho para chegar nisso. É aí que a gente quer chegar, né? Porque esse é um jeito de viabilizar. Esse é um jeito essa situação agora, né? Porque o tal do auxílio de emergência, alguém falou, Marcelo, você vai se inscrever? Eu falei assim, não. Assim, por quê? Eu assim, cara, olha lá a regra. Né? Então, assim, eu estou acima do que seria o mínimo necessário. Então, eu não vou fazer uma sacanagem dessa, né? Lógico. E ponto. Ainda que os parâmetros técnicos me permitam, né? Assim. Pois não. E aí você, não, porque se está disponível, cara, não. Então, assim, sabe? Tipo 1, né? Então, assim, a coisa da integridade, para mim, é muito nevrálgica, né? Então, aquela coisa do, mas ninguém tá vendo. Não, mas eu tô vendo. Tipo... Basta, né? Acho que esse é um bom gancho para a gente começar a nossa... Sem querer, a gente acabou indo pro... Aí, mas voltamos ao ponto, né? Então, assim, vamos falar hoje sobre tarô, vida e por onde eu começo. E não sei o que fazer. E não sei como fazer. A gente estava... Né, uma das coisas que estimulou essa conversa, e aí... enfim, eu sou implicante para algumas coisas, né? Então, uma das coisas... Só para algumas. Ana, só para algumas. Hã? Só para algumas. Não. O que a gente tava, né? O que surgiu essa conversa, eu conversava com a Ana, e uma das coisas que, sei lá, que saiu num papo desses é uma certa implicância que eu tenho, uma certa
um olhar meio esquisito sobre pessoas que fazem terapia 10 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá o quê, né? Estou exagerando aqui, mas que você olha assim, cara, mas parece que isso não está levando para lugar nenhum, né? Então, eu faço terapia há 3 anos. Lá no passado, eu cheguei a fazer terapia uma época. E aí eu posso até falar, né? Então, o que me levou a fazer terapia, sei lá, não sei quantos anos atrás? Eu sou muito de falar as coisas na cara, na lata, e isso às vezes eu me machuco por causa disso, mas dane-se, né? Obviamente hoje eu faço com um pouco mais de cuidado, mas eu acho muito desagradável você estar pensando numa coisa, ou estar com um desconforto e você não verbalizar isso para a pessoa que está te causando esse desconforto. E aí eu comecei a ter umas paranoias do tipo, se eu entrasse num táxi, o cara estivesse ouvindo música gospel ou um pagodão e aquilo tivesse coisa, eu não conseguia falar para o cara assim, moço, dá para baixar esse rádio ou qualquer coisa que vá, dá para desligar, que para mim é direito meu, eu estou pagando, então assim, o cara está me servindo ali, então eu posso pedir para ele baixar o som. Obviamente que isso às vezes dá merda, né? Mas sim, que é um direito meu. Se o cara não quer, então tá, então me deixa aqui, eu vou soltar, vou pegar outro táxi, ponto. Só que, assim, em situações como essa e tantas outras, eu estava começando a entrar num lugar que eu ficava me sentindo super mal com isso e não conseguia verbalizar. Eu falei, o que está acontecendo? E aí eu tinha um amigo que começou a fazer terapia junguiana, uma terapeuta em Niterói, eu trabalhando aqui na Tijuca, na Brahma, eu resolvi fazer terapia e com essa terapeuta em Niterói, que era uma coisa mais absurda do mundo. Então, na sexta-feira eu saía daqui, ia para Niterói, lá para São Francisco, não sei lá, para poder fazer terapia e tem umas ideias meio cretinas de vez em quando. Sim. E aí tinha uma galera que trabalhava comigo que era de Niterói. Né? Eu falei assim, quem me dá carona aqui na sexta-feira para ir para Niterói, para atravessar a ponte, né? Muito mais fácil, aquela coisa toda. E assim, vai fazer o que em Niterói? Vou fazer terapia. Aí eu descobri que o departamento inteiro fazia terapia. E aí tinha essas histórias. Eu faço terapia há 5 anos, faço terapia há 10 anos, nasci fazendo terapia. E aquele momento foi um sinal, tipo assim, cara, você vai mesmo fazer terapia? Porque as pessoas estão falando isso nas mais tortas possíveis, né? Eu falei, cara, isso não está dando muito certo, não. Eu fiz terapia durante 1 ano e meio, 2 talvez, não sei nem se tudo isso. E em algum momento eu falei, olha, me dei alta, né? Tô de boa. Eu meio que trabalhei essa questão, enfim. Hoje eu faço terapia, comecei a fazer um pouco depois que meu pai faleceu. Achei que já estava dito isso já com uma coisa. Agora tem um bom argumento. E aí, eu estava fazendo 50 anos. Eu falei assim, nossa, foi legal, né? Porque a minha primeira consulta foi um dia depois de eu ter feito aniversário. Né? Então, por acaso, marcou. Olha, que simbólico. Aí, podia ser no dia seguinte. E aí, assim, a minha primeira frase foi exatamente, bom, ontem eu fiz 50. Então, estou fazendo terapia. Gosto muito. Gosto de fazer terapia e gosto com quem eu faço terapia, que é o ponto fundamental desse processo. Então, para mim, é um investimento super necessário. Por ter começado a fazer uma formação para psicologia, então, terapia vai ser algo agora realmente para a minha vida. Né? Então, terapia, em algum momento também fazer supervisão, na medida que eu começar a atender também. Então, isso faz parte da minha história. E eu, né, voltando ao caso de ser super crítico e tudo mais, eu acompanho passo a passo como é que a gente está evoluindo nessa história toda. Né? Então, quando eu me olho... Por que você faz terapia? Mas por que você faz terapia? Por que você faz terapia? Porque acompanhar e sentir evolução demanda saber por que estamos aqui. Sim. Né? Acho que tem isso, assim. Por que você faz terapia? Porque então, eu tenho pontos que eu persigo, né? E aí, você sabe assim, está melhorando, não está melhorando, como é que eu estou vendo isso? Aí uma hora vai evoluir, daqui a pouco eu dou escorrego na banana e recuo e volto. E é isso, né? Então tem um lugar de uma certa tensão e não adianta só ir para lá para conversar com o Bruno, né? E hoje aqui, né, só online. Então tá, então dá 3 horas, eu estou aqui parado, bonito. E aí, Bruno, como é que tá a semana e tudo mais? E simplesmente então tá, tchau, acabou-se e ficar tudo isso, né? Então, assim, essas conversas precisam ser apertadas de vez em quando, né? Então, eu tenho alguém que às vezes me enche o saco lá, né? Vai nos pontos, né? Enfim, me provoca, né?
E a partir dessa provocação, eu tenho reações. Então, eu brinco com eu achava disso uma brincadeira, coisa, mas lendo, inclusive, lá o Psicanalista e o Palhaço, né? Eu vi exatamente isso. Porque eu falava assim, eu faço terapia 7 vezes por semana, porque assim, cada tema que eu discuto na quinta-feira, parece que ele se desdobra até a quarta-feira seguinte, e tá lá, né? Então, quando eu volto para conversar, eu falo, olha, daquilo que a gente conversou, desencadeou todos os processos. Eu achava que era algo comigo, lá no livro, o cara falou, não, mas é isso, né? Porque a terapia acontece fora da sessão da terapia. Se você se compromete, ganha consciência e fica atento, né? E aí, palavras-chave, né? Comprometimento e atenção. E aí, quando eu vejo um monte de gente que tem 15 mil problemas, e às vezes quando vem aqui fazer consulta comigo, né? E aí eu falo assim, cara, você faz terapia? Faço. Faz quanto tempo? 4 anos, 3 anos, 10 anos. Tá, e vocês discutem, e aí, né? Às vezes, num ponto específico da nossa conversa, esse assunto aqui faz pauta da tua conversa? Às vezes faz, não sei o que tudo mais. E como é que está isso? Como é que está essa evolução? E eu vejo que não está rolando. Aí, assim, eu não sei se não está rolando porque o terapeuta não está conduzindo isso de maneira adequada, ou se não está rolando porque a pessoa está num lugar de resistência com relação a esse assunto. Né? E a gente sabe que, né, resistência é um dos pontos chaves dentro do processo de psicanálise. Né? Então, tanto a resistência quando a pessoa não quer ver, não quer ouvir, não quer tocar nesse assunto. E essa semana eu tenho bastante... Vou voltar nesse ponto muito da visão, né? Então, você, às vezes, o que você vê, o que você se recusa a ver, o que você não está vendo. Então, isso é um ponto. E uma das maciotas, né? Uma das malandragens que tem dentro do processo psicanalítico é, às vezes, quando o próprio cliente tenta agradar o terapeuta. Então, ele entra num processo que, às vezes, não é consciente, de que tudo que o terapeuta fala, ele concorda, tudo ele chora, tudo ele acha, mas isso, de fato, está só arranhando um verniz, não está indo lá fundo. Então, na nossa conversa, ela disse assim, por que algumas pessoas fazem 15 mil coisas, aí fazem barra de axis, fazem teta healing, fazem constelação familiar, jogam peteca, sabe, peteca quântica, né? Qualquer coisa que valha, e essas pessoas não dão o outro passo, né? O que está acontecendo? E aí temos esse ponto, né? Então, e por onde começo? Né? Eu não sei o que fazer. Eu estou perdido nesse lugar. Então... mas aí acho que vale contar também que na hora que eu estava... que você enxergou o tema, né? Porque foi você que enxergou o tema. Na hora que você enxergou o tema, o que eu estava te dizendo era, meu Deus, as pessoas falam que não sabem por onde começar, ou que não sabem como fazer, e eu fico doida, porque se é minha cliente, eu digo, pode parar, sabe por onde começar, sabe o que tem que fazer, sabe como fazer, o que você precisa é construir musculatura emocional para operar, para operacionalizar o que a sua cabeça já entende que precisa ser trilhado como caminho, mas o seu corpo ainda está na cama falando, só mais 5 minutinhos, por favor. E aí eu falo em relação a trabalho, falo em relação a relacionamento, né, afetivo, enfim, que eu acho que são os 2 grandes temas, assim, que chegam em consultório pra gente. E eu tava contando pro Marcelo dessa minha... Principalmente nessa semana que eu tô muito tarefeira, mas tô muito seca essa semana, né? Marcelo, ele acha que ele não é mobilizado para essas coisas, mas a gente tá numa semana pós-eclipse, pós-virada de inverno, um monte de planeta retrogradando, então céu é um negócio que mexe muito comigo, que eu descobri por acaso. Ele acha que não mexe com ele. Eu tô aqui comendo a minha pipoca... Eu tô aqui comendo a minha pipoca, enfim, me perguntando se eu conto agora ou se eu conto depois para ele. Mas essa é uma semana em que eu tô muito seca, muito direta, né? Mais do que eu já sou, nessa grande consciência de não ser mal educada, grosseira ou desrespeitosa, que eu acho que eu não sou, na verdade, mas tenho uma atenção dobrada, porque não importa eu achar que eu não sou, né? A outra pessoa precisa sentir que eu não sou, então eu tenho muito cuidado com isso. Mas essa semana, entre o final da semana passada, na verdade, e essa, eu ouvi de muita gente assim... Opa! O telefone voou da mesa. Ok.
Voltamos. Então, eu ouvi de muita gente que está em processo, que está até no processo de bastante consciência, que já enxergou, e aí daqui a pouco eu vou falar um pouco como é que chega ao ponto de enxergar, né? Acho que é bacana a gente conversar sobre isso, mas que enxergou o que precisa ser feito para mudar aquela situação. Não significa que a pessoa tenha que fazer, mas se não vai fazer, não decidir já é decidir, né? Não escolher já é escolher. E aí a pessoa fica repetindo, mas é que eu não sei como fazer, mas eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Não, não, não. E aí foi nesse momento que o Marcelo falou, bom, acho que temos o nosso ponto para amanhã. Eu estava surtada, 11 horas da noite, dizendo, não, 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 não. Já sabe o que tem que fazer, já enxergou já tudo. Então, muda esse discurso, né? Eu sei o que tem que fazer, eu sei o que eu preciso fazer para sair de determinada situação, mas será que agora eu tenho as ferramentas disponíveis, a força disponível, a musculatura emocional disponível? Eu vou dar conta de sustentar as consequências de tomar essa decisão, né? Então, isso muda tudo. Muda tudo, porque você sai de uma autodeclaração que é, eu tô perdida, para uma declaração de estou em processo. Isso para o feminino é super importante, assim, porque essa é a frase clássica que eu ouço em primeira consulta, né? É que eu tô perdida. Aí, conforme a coisa vai andando, você fala, não tá perdida, você tá em processo. É completamente diferente. Tem uma expressão em inglês que eu gosto, que é o back on track, né? Assim, você volta pro trilho, porque você achava que você estava fora do trilho, completamente voando, sem conexão com nada, e aí você entende que não. É só um pedaço do caminho, um pedaço da jornada, então você volta pro trilho e fala, você tá aqui e vamos, porque se você precisa tomar essa decisão e não dá para ser agora, então o nosso próximo passo terapêutico é como é que a gente se organiza para, e em que tempo isso se dá, e como é que você faz nesse período para que a sua vida seja o melhor possível, né? Então, e aí eu tava, enfim, 11 horas da noite freaking out, tava meio surtada, que eu surto com poucas pessoas, assim, que têm os ouvidos de me ouvir. E o Marcelo, com essa tranquilidade, ele falou, olha, acho que a gente tem o nosso tema de amanhã. E aí nossa conversa durou mais 30 segundos, né? A gente falou, pô, é mesmo, então tá bom, vamos deixar para conversar amanhã, beijo, tchau. Estamos aqui. Eu acho que é uma coisa legal, né, quando a gente traz essa conversa para o tarô, que eu acho que muitas vezes essa questão da carta do enamorado, eu não estou com o meu marselhês aqui, então o enamorado do Wade, ele é diferente, né? Mas quando você fala do Marcelo, é um rapaz que está entre duas mulheres, né? Então a mãe dele e a pessoa por quem ele está apaixonado naquele momento. As pessoas perguntam... Vai falando que eu tenho Marcelo, eu vou pegar. As pessoas às vezes se perturbam assim, mas é um baralho machista, né? Por que não é a mulher? Mas, gente, olha só, ele está falando do século XV, né? Então, vamos voltar para lá. Então, tem um contexto. Poderia ser uma mulher entre dois caras? Poderia. Então, não vamos problematizar esse ponto. A grande questão é que, para mim, o enamorado é sempre esse lugar onde a estrada chega a um determinado ponto que bifurca. E eu preciso escolher entre o caminho da direita e da esquerda. É muito legal quando, às vezes, as pessoas aparecem aqui e estão nesse lugar dessa encruzilhada, né? Dessa bifurcação, dessa encruzilhada, desse troncamento, seja lá como a gente, né? Quais sejam as opções, porque às vezes ela não percebe que ela chegou nesse ponto, ela quer dar continuidade, né? Ela quer dar sequência à vida como ela era, né? Que é uma frase bem desse momento agora, mas não tem mais como ser como era, né? Vai ter que ser diferente. E eu preciso saber diferente como, né? Então, eu caso com a Ana ou com a Joana, né? Eu fico vou para Madrid ou vou para Taubaté? Esses grandes pontos surgem, né? Então, o que eu vou fazer da minha vida? E a grande sacada que às vezes o tarô permite, ou um trabalho terapêutico, é eu olhar assim, mas eu não tenho nada a ver com a Joana, né? Eu estou preso na Joana ali, sei lá, uma fixação qualquer, mas o que eu quero mesmo é a Ana. Ou eu não tenho nada a ver com Taubaté, eu quero sair para... E aí, quando isso fica claro, beleza, eu saio da carta do enamorado e eu vou para a carta do carro, né? Que exatamente eu vou, né? Então, eu gosto muito de falar dessa sequência, né? Que é 6, 7, 8.
Eu vi falando disso em alguns vídeos, eu já devo ter falado aqui de repente em algum momento, porque 6 é quando eu tenho essas minhas opções, 7 é quando eu opto por efetivamente por uma delas, né? Então eu pego o carro e sigo em frente. E 8 é a carta da justiça, é onde eu tenho agora assim, ou eu vou ser recompensado ou punido pela minha escolha. Eu não gosto nem muito da palavra punido, porque não é como se fosse, não é questão de ser penalizado, mas é tipo assim, eu acertei ou errei. Se eu errei, o que eu preciso fazer para poder corrigir o meu curso? E é isso, esse aqui é o ponto. E o que é o erro, né? Eu gosto muito sempre de provocar de o que é o erro, porque o erro pode ser, ou punitivo, né? Pode ser entendido como as coisas não saíram como eu achava que elas deveriam sair. Bom, mas aquilo tem algum serviço que atemporalmente, com a distância temporal necessária posterior, eu vou entender. Né? Então, acho que tem isso. Eu falava inclusive sobre isso essa semana, eu resgatei um texto em cima da palavra pecado, né? Porque pecado em hebraico é hait, e hait não significa pecado necessariamente. Você tem a palavra que você pode definir pecado em hebraico, você tem 3 definições diferentes ou mais. E algumas dessas definições é quando você realmente quer transgredir, tipo assim, Deus falou, vá para a direita, dane-se, eu quero ir para a esquerda porque eu quero contrariar. Só para ser, só de raiva. Aí tudo bem. Mas o hait, que é o pecado comum, é simplesmente um engano. É um engano fruto da ignorância, do apego, da aversão. Então, assim, o que eu falo sempre às pessoas é que ninguém está querendo se dar mal. Então, você faz aquilo que você acha que é melhor para você, dentro daquilo que a sua mente consegue alcançar. E, às vezes, a tua mente não olhou todos os pontos, né? E, ok. Aí você vai lá e descobre que, assim, puxa, não era isso, né? Eu estava aqui me iludindo com essa história, e aí cai a ficha e eu refaço a minha história. O grande problema aqui, que a gente está discutindo, é quando você fica eternamente nessa carta do enamorado e você não pega o carro. Então, você nunca vai saber se você acertou ou errou, porque você nunca se arriscou por esse caminho. Um dos pontos que a gente fala que a gente nunca sai desse lugar do enamorado é porque eu fico infinitamente escolhendo entre Ana e Joana, porque eu fico pensando, mas o que é melhor para mim? E a gente não vai ter essa certeza nunca. A gente só vai saber quando percorrer o caminho. Então, em algum momento, a gente precisa pagar para ver. E pagar para ver, eu não posso sair com a Ana pensando na Joana. Ana e Joana são 2 nomes ruins, né? Que fica Ana. Não, mas eu achei ótimo. Tereza, né? Então, Ana e Tereza. Então, assim, eu não posso ficar com a Ana pensando na Tereza e muito menos eu posso começar a namorar com a Ana e estar namorando também com a Tereza. Vamos levar as duas para poder conduzir. Que é o que a gente faz, às vezes, com trabalho, com relacionamento, com qualquer coisa. Né? Estou dando um exemplo aqui de pessoas, porque fica algo mais tangível. Sim. E aí, não dá, porque a gente quer ficar tentando conciliar, mas Tereza tem determinadas características que eu gosto e Ana tem outras. Mas, cara, não dá para você ficar nesse balaio aqui. Né? Então, tem um pacote. Então, escolhe o pacote que é melhor para você e vê onde é que isso vai dar. A outra questão de eu não ir é exatamente porque tem um lado que é o ganho, o tal do ganho secundário. Então, o que a gente fala, né? Tem gente que não quer ficar curada. Tem gente que fica feliz por estar doente, né? Fica feliz por ter um problema. Porque eu vou passar 20 anos da minha vida reclamando daquele meu problema e aí alguém vai dizer assim, Marcelo, mas escuta, resolve isso aí, mas eu prefiro continuar reclamando do problema. Porque reclamar do problema, eu ganho a atenção das pessoas, reclamar do problema, enfim. O problema me significa, né? Caso a caso. O problema fala assim, eu nunca consigo ninguém, né? Eu nunca namoro ninguém, ou eu nunca... Todos os meus relacionamentos são péssimos, ou sempre, toda vez que eu entro num trabalho, me passam a perna. Olha por que isso está acontecendo. E às vezes o que acontece é que a gente não quer olhar. A minha bronca dessas terapias quânticas, vamos considerar que as terapias quânticas elas sejam eficientes em algum nível. Mas é porque quem faz a terapia quântica da vida, ela tem uma coisa meio delivery, sabe?
Porque eu espero, em vez de eu, né, eu tô há 3 anos fazendo terapia, eu tô bom? Não, né? Tem várias coisas que eu quero consertar. Eu fico achando que eu vou numa sessão, a pessoa vai fazer um abracadabra, vai mudar o meu DNA, vai apagar o meu passado e eu saio dali já maravilhoso, porque a vida resolveu. Se eu não entro em contato, se eu não elaboro isso, se eu não resolve. É engano. E aí eu gosto... vão ficar putos da vida comigo, porque eu estou falando isso, mas assim, é uma opinião, né? Então, estou aqui botando a cara na janela. Botando a bunda na janela. Um ponto. Eu queria complementar e trazer algumas coisas, assim. Começando meio de trás para frente, né? A primeira coisa que eu vejo, que eu percebo que é comum, as pessoas que repetem para si que ou elas estão perdidas ou elas não sabem o que fazer, é muito engraçado. Assim, deixa eu explicar uma coisa antes para todo mundo entender. Já que eu tô com fama de maluca mesmo, tipo, paciência, né? A gente está colecionando mais uma verdade do que... tempo que... Isso é mais verdade do que qualquer outra coisa. Eu estava separando, na verdade, umas cartas aqui que depois eu vou mostrar. Quando eu estou atendendo alguém, eu digo assim para a pessoa, ó, eu te ouço aqui, né? Ágina e ouvido mesmo. Isso entra em mim e, tecnicamente, acontece todo um processo para poder te devolver coisas. Quer dizer, todo terapeuta meio que terapeuta com linguagem, né? Funciona assim, a partir de uma metodologia que ele elege para si. Só que acontecem outras duas coisas. E aí eu explico, as pessoas acham esquisitíssimo, mas depois confia em mim que dá certo. Aí eu digo assim, ó, é como se eu também tivesse um outro ouvido aqui que ouve o que o seu campo está me dizendo. Então, eu ouço o que você fala e tem mais alguém falando comigo aqui, né? E às vezes isso combina, essas duas coisas combinam, e às vezes elas vão para lugares completamente diferentes. Sim, é impressionante. E quando isso acontece, de irem para lugares completamente diferentes, eu peço licença para a pessoa e digo, olha, agora eu vou falar como se fosse... Eu vou te contar isso aqui que eu estou ouvindo. E aí eu falo como se fosse a pessoa falando. Eu digo, olha, quando você fala isso, o que eu ouço é tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí é nessa hora que encosta num lugar de... Às vezes vem com choro, enfim, às vezes vem com raiva, vem um monte de coisa. Então, a primeira coisa que eu percebo é que, assim, quando você fala dessa coisa de não entrar em contato e tudo mais, muitas vezes a pessoa ainda não tem consciência disso que está sendo falado aqui, e aí é como se a gente fizesse, né, esse trabalho que eu acho que é muito do que o tarô faz, é esse trabalho de trazer para a superfície e mostrar e dizer, ó, tá aqui, né? Mas, muitas vezes também não é novidade, né? E aí o meu grande trabalho que também acho que é o trabalho de todo tarólogo, né? É de dizer, olha, enquanto você não parar para olhar isso aqui, não adianta querer mexer com isso aqui, né? Tá tentando mexer num lugar que talvez seja mais fácil, mais confortável, enfim, mas que não vai te levar para o que você está procurando. E aí eu gosto de separar assim em 3 partes. Então, a primeira, na verdade, que é a do meio, é essa, né? O quanto a pessoa tem consciência ou não dessas coisas que estão gravitando no campo dela, sabe? E que são coisas que o corpo dela sabe, que não necessariamente a cabeça dela sabe, mas que são umas coisas que estão ali e que muitas vezes impedem ela de andar. E aí, entrar em contato com isso e fazer alguma coisa com isso é vital, né? E aí, por quê? Porque daí tem as duas coisas da ponta. A coisa da ponta para mim do lado de cá é a coisa ancestral, que não necessariamente eu tenho consciência, até que alguma ferramenta me possibilite isso. E aí eu falo de constelação porque é o que eu conheço, né, profundamente. Conheço outras superficialmente, não me sinto à vontade de falar. Então, quando a gente pega uma ferramenta como a constelação e fala, ok, e aí, eu e a minha amiga de Santos, que é a professora dona da escola do Recanto dos Saberes, a gente fala, bom, o primeiro estágio é a vergonha na cara, né? Depois que você fez o trabalho da vergonha na cara, a gente sim consegue te ajudar olhando para outros lugares. Então, aí a gente pega a constelação e fala, vamos ver se isso aqui, de fato, não tem a raiz em algum outro lugar, que a sua cabeça sozinha não acessa, mas isso não significa fazer por você. Isso significa iluminar algo, se autorizado, colocar sim algo no lugar,
Mas isso não exime você de viver essa nova realidade, de fazer alguma coisa com isso, de fazer o seu trabalho operativo Sim. também, né? E para mim tem a outra ponta de cá, que é de fato a ponta que precisa fazer esse trabalho de juntar cabeça e corpo, que é o trabalho de amassar o barro. Assim, não tem como. Então, as ferramentas, eu sempre digo para quem faz processo comigo, para mim as ferramentas, elas estão sempre a serviço de levantar conteúdo terapêutico para você lidar com eles. Se você vai lidar pelo corpo, se você vai lidar pela cabeça, se você vai juntar as duas coisas, enfim, se você vai experimentar outras linguagens, é outra coisa, né? Mas não dá para achar que vai... não é o Daime, é o... Como é que é esse negócio famoso? Que você vai tomar ayahuasca e vai resolver? Que não vai, né? Não é uma condição de resolver ou não. Muito pelo contrário. Tomar ayahuasca, por exemplo, pode abrir umas gavetas que você vai precisar lidar para o resto da vida, né? Então, qual é a sua decisão em se comprometer consigo e operar o processo? Num lugar de prioridade, porque também não dá para você achar, por exemplo, que você vai hoje fazer alguma coisa por você e os próximos 3 anos não, e aí depois você quer fazer alguma coisa e os próximos 2 anos não. Quer dizer, essa inconstância, e é isso que eu percebo muito nas pessoas, assim, elas não olham para aquele assunto, aí vivem a vida do jeito mecânico e automático. Aí quando a água bate na bunda, você fala, meu, fudeu, vou ter que fazer isso aqui agora. Aí vem, principalmente quando procura terapeuta mais integrativo e menos institucionalizado, né, como psicólogo, psicanálise, etc. Não tenho nada contra, inclusive, quero daqui a pouco até falar sobre como essas duas coisas para mim se combinam. Procura um terapeuta integrativo achando que, se não em uma sessão, em 2, 3 meses resolveu o problema. Aí você fala, não, peraí. Uma coisa é colocar em movimento e, de fato, tirar umas barreiras da frente para você engatar. Outra coisa é resolver. Quer dizer, um processo de autodesenvolvimento, ele é a vida inteira. E essa pergunta que hoje está mobilizando a gente, que é por onde eu começo, na verdade, é assim, eu não sei você, mas eu estou começando toda hora. Porque cada vez que sai uma camada, você olha e fala, nossa, vamos para a próxima, e vamos para a próxima. E às vezes tem o mesmo assunto que é transversal no tempo, e aí para finalizar essa parte da minha fala, juntando com uma das primeiras coisas que você disse, o que me chama a atenção em pessoas que estão há muito tempo em processo terapêutico, e que quando a gente conversa, trazem coisas que no nosso julgamento são muito básicas, né? Que são muito iniciais, eu sempre tenho a sensação de que ali tem alguém que faz terapia para se acalmar e dizer para si que está fazendo alguma coisa, mas que de alguma maneira esse fazer terapia e não melhorar ou evoluir ou qualquer outra coisa, né? Não se apropriar de si nesse lugar. É como se isso retroalimentasse uma narrativa de que realmente é um problema muito maior e realmente não dá, porque eu já estou fazendo alguma coisa e realmente esse é um tipo de pessoa. O outro tipo de pessoa eu faço isso, mas isso aqui ou não funciona, não é suficiente, e aí eu saio atirando meio para tudo quanto é lado. Né? Então, quando você dá um freio na pessoa, então a pessoa já faz terapia, aí chega para mim, isso é muito comum, chega para mim, faz terapia mais institucionalizada, né? Psicanálise ou psicologia. Chega para mim, fala, não, eu faço, não sei o quê, mas eu queria alguma coisa assim, mais dinâmica, mais rápida. Aí eu não vou entrar agora nesse assunto, que eu vou falar daqui a pouco, mas daí eu tenho todo um trabalho de explicar a função de uma terapia de mais longo termo, né? De mais tempo, né? Como a psicanálise e a psicologia, e uma abordagem terapêutica que pode servir a alguns fins específicos e que tem outros caminhos, assim. Mas muitas vezes não querem ouvir, porque é como se... E de fato o que eu digo para as pessoas não acha que aqui você não vai ter trabalho. Não acha que aqui você vai chegar e eu vou fazer um negócio, porque assim, né? O meu trabalho, ele não é um trabalho espiritual vendido, né, nesse lugar,
mas eu sou um ser espiritual. A minha vida é uma vida espiritualizada. Então, tudo que eu faço tem trilho espiritual. Né? Então, não faço serviço de terreiro, não faço serviço de amarração de amor, essas coisas, mas, assim, obviamente, quando o meu ser tem uma presença de qualidade integralmente dedicada para aquela pessoa naquele momento, a minha espiritualidade está a serviço dela. Então, isso também opera, né? E aí, tem gente que acha que vai chegar em mim, eu vou fazer ali um merverança, um negócio, vou lavar uns pés e vai resolver. E não é por aí. Até porque tem sempre as minhas 3 grandes frases, né? Para tudo que eu abro. A primeira é, sem a pretensão de interferir no destino. A segunda é, a serviço do mais alto bem divino. E a terceira é, só o que for autorizado de merecimento. Então, se está dentro disso, a gente faz. Não está dentro disso, não espera. Né? Então... Eu fico pensando, inclusive, nas pessoas com quem eu já conversei, e aí eu recomendei, né? Porque às vezes fica claro que a pessoa precisa de uma terapia. Né? Não tem jeito. Tipo, esse assunto que você está levantando aqui, seria bom você conversar com um terapeuta. Aí a pessoa assim, mas já fiz terapia e não gostei. Não gostou por quê? Aí, às vezes, você tem um repertório, né? Então, assim, mas o não gostei, tipo assim, não deu certo, e aí eu falo, né, cara, mas terapia é que nem beijar na boca. Você, às vezes, você precisa beijar em várias para descobrir, opa, essa aqui ficou legal. Então, assim, às vezes você não encontrou o seu terapeuta. Tem muito a ver com a liga da pessoa, lógico. Então, assim, você vai no primeiro momento, assim, quero fazer terapia, eu vou procurar um catálogo. Não, vou procurar, de repente, um amigo que faça terapia. Você recomenda o seu terapeuta? E aí eu posso lá ir num terapeuta que foi recomendado e ainda assim não ser legal. Então, assim, do primeiro que eu fui era uma recomendação. Esse agora era alguém que eu já meio que seguia, porque fazia parte do grupo de social, né, de rede e tudo mais, já tinha conversado, tinha umas coisas que me interessavam, vou lá ver qual é. Fui. Então, tipo assim, tem um momento ali que eu tinha que encaixar ali com aquela pessoa. Mas podia ser também que eu estivesse lá conversando, tipo assim, não é. E aí o que acontece? A pessoa simplesmente acha porque teve em um terapeuta ou teve em 2, isso não é para mim e vai embora. A terapia não funciona, né? Porque ela espera que a outra pessoa resolva o problema dela. E ela não vai assim, então tá, mas espera aí, deixa eu então procurar mais um, né? Mais um caminho, então de repente de repente não é freudiano, é lacaniano, é haitiano, sei lá o quê, mas ou às vezes simplesmente não é João, é Tereza. Não é Tereza, é Joaquim. Sente lá como é que é esse trabalho. E é isso. E tem as outras coisas que a pessoa fala assim, mas porque eu ia para terapia, eu só contava como é que era a minha semana, ou no final de contas o terapeuta está contando a vida dele para mim, não sei o que, tudo mais. Então, assim, tem um lugar que você tem que meio que cair a ficha para saber o que está rolando. Então, eu já tive momentos da minha terapia onde eu contava a semana e, tipo, o que sai daqui? Né? Não saía, né? Em algum momento eu reclamava disso, em algum momento ele falava assim, Marcelo, você está vindo aqui para me contar como é que foi a tua semana? Né? Como é que é isso? Então, assim, tem esse lugar que a gente vai meio que se ajustando. Então, já tive períodos muito produtivos, outros que nem foram tantos. E ok, mas está olhando para esse lugar e não desistir do processo. Porque você fica esperando assim, resolva. E se você não assume, a gente volta lá porque você falou lá no começo, se você não assume o compromisso com a sua cura, não queira que o outro faça isso. Porque não vai fazer. Porque o outro, né? E aí, tem gente que diz, eu não preciso de terapia porque eu mesmo me avalio. Tá, então, tipo assim, eu tô com problema de uma vesícula, não preciso fazer cirurgia, porque sai caro, né? Eu mesmo pego ali uma bisturi, eu mesmo me corto mesmo. Não tem como fazer um negócio desse. Você falou assim, não, porque eu tenho uma coisa que é esquisita. Assim, o que você está falando que é esquisito é o que todo terapeuta faz, né? Ele está ouvindo aqui, tipo assim, mas o que você está dizendo e o que você está querendo dizer? Né? Então, quando a gente fala da escuta, né, que é esse lugar mais refinado, eu não estou só ouvindo o que você fala, eu estou ouvindo, percebendo as entrelinhas, estou percebendo que você e eu estou sentindo o que você emite. Ou que você começou a coçar a cabeça, ou você se ajeitou na cabeça. Né? Então, tudo isso faz parte do processo, né? Quando você está na escuta, tudo vira uma grande conversa. Quando a gente está aqui nas cartas, às vezes é isso, né? A pessoa está contando uma história, e a pessoa está falando e eu estou olhando para o tabuleiro montado. Ou eu estou ali com 4, 6 cartas aqui no mais, tipo assim, o cara está me falando, não está batendo com as cartas. E às vezes eu falo assim, olha, ok, você está me dizendo isso, mas o que eu estou vendo aqui
é assim, assado. Então, assim, esse final de semana eu corri um puta risco, porque eu fiz o jogo da visão, então quem não viu pode olhar lá no Instagram, enfim. É um jogo de 5 cartas, onde, né, a gente está no mês de Tammuz, dentro da tradição judaica. O mês de Tammuz tem a ver com a questão do refinar o olhar, refinar a sua visão. Porque, às vezes, a gente não está olhando as coisas de maneira clara, né? E existem dados históricos para que isso seja validado. E eu já estava com essa história da carta do DAI já me perseguindo lá dos servidores, enfim. Tem umas coisas que às vezes ficam meio reincidente, né? Vamos fazer um joguinho para isso. Né? Então, como é que eu estou vendo a situação, o que eu estou deixando escapar, o que eu me recuso a ver, as coisas como elas são e como é que eu faço para limpar esse olhar. Então, botei lá, joguei lá no Instagram, se virem, né? Pensei. Vocês que lutem. Fiz um jogo para mim, eu falei, puta, esse jogo ficou bom, né? Tomei uma voadora logo de cara, falei assim, puta, legal, né? Vamos botar isso aqui na rede. E aí algumas pessoas começaram a escrever para mim, né? Mas como é que... Olha aí o que eu fiz. Cara, o jogo é teu, né? Olha aí, né? Eu falei assim, então tá, faz o seguinte, eu vou cobrar 30 pratas para poder ler o jogo de tabuleiro, desse jogo aqui para 10 pessoas. Você me manda lá o pagamento, você manda a tua pergunta. Eu pedi a data de nascimento para ter uma coisa para poder ancorar, né? Porque às vezes o nick da pessoa no Instagram é tipo Belinha Selvagem. Eu não vou tipo, que Belinha Selvagem está não, né? Então tem um nome, né? Então, na data de nascimento me dá uma coisa que assim, estamos nesse lugar. Isso. E aí eu fiz uma coisa que para mim é inédita, porque assim, eu nunca, né? Então, umas 3 pessoas por acaso eu conhecia, as outras não. Então, o que é abrir 5, 6 cartas para alguém que está falando sobre trabalho ou sobre afeto, né? Que foram as perguntas basicamente que correram por aí. Eu gravar um áudio e dizer assim, olha, eu acho que você está querendo, mas você está dizendo que você quer, mas se você não quer. E tipo, como é que eu falo isso para alguém que eu nunca vi na vida, né? E aí você vai cheio de cuidado, né? E as pessoas assim, nossa, mas foi incrível, né? Ou então, aí tem aquelas coisas que são meio paranormais, que você fala, tipo, tem coisa que escapa, né? Então, tem uma pessoa que eu falei assim, cara, você tá muito vata. Eu falei assim, desculpa, não sei nem porque eu tô falando isso, né? Tipo assim, o que é isso, né? Aí você tava gravando, você não vou regravar para poder tirar esse vata, né? Eu falei, não, escapa. E a pessoa ouviu assim, cara, mas tem tudo a ver, porque eu lido com a Ayurveda e realmente eu preciso lidar com o vata. Assim, cara, aquela pessoa precisava ouvir vata de alguma maneira. Vata para ela, né? Nem eu sei direito a dimensão do que é vata. Sei por alto, saiu. Está muito vata, precisa dar uma ancorada nisso aqui. Então, acontece, né? Então, assim, e aí, para várias dessas pessoas, foi tipo, que é isso, né? Eu estou olhando de uma determinada maneira e eu estou te dizendo assim, olha, o teu olhar está micado. Não é isso. E aí foi muito legal, porque as pessoas começaram a conversar comigo no WhatsApp, eu passei o final de semana praticamente em função disso, né? Assim, puta, mas quando você fala, realmente, eu tenho uma história assim, assado, nos meus relacionamentos eu tive isso assim, não sei o quê. E eu falei assim, cara, tem que ver, porque às vezes é questão de pai e mãe, não sei o quê. O cara assim, cara, mas sabe o que é isso mesmo? Porque, só, porque meu pai e minha mãe também viviam brigando, não sei o quê. Então, assim, eu quero paz. Então, assim, no fundo, eu não quero arranjar alguém, porque o que eu tenho na minha cabeça é que casais brigam o tempo inteiro. Então, se eu não consigo... E aí vai, quer dizer, dando um exemplo aqui, torto qualquer, mas... E a gente, às vezes, não percebe, né? Então, o que sai, de repente, num jogo, ou que às vezes sai numa conversa, que a pessoa, às vezes, fala sem querer, ou às vezes ela usa uma palavra de uma maneira meio perdida, assim, por que você usou essa palavra? Ah, não, foi só não por acabar aqui. Não, vamos pegar ela aqui de volta, né? Vamos trabalhar em cima disso. Assim, super. Ontem, acho que foi ontem ou anteontem também, eu postei a feira que eu tinha feito, porque eu decidi trabalhar o Muladhara, né, nessas próximas semanas. E aí comecei pela alimentação, comprei bastante coisa vermelha, raiz e tal. E falei um pouco que eu estava tomando essa decisão não só porque eu estava sentindo algumas coisas em mim, né, alguns medos de escassez, alguma coisa assim, mas porque esse assunto também começou a vir muito forte nas clientes, né? Muitos problemas no trabalho, angústias em relação à carreira, dificuldade de tomar decisão, por onde eu começo, tal. E aí eu falei, pô, eu vou fazer um trabalho de primeiro chakra para não só me ancorar, mas de alguma maneira também reverberar isso. E aí uma moça que eu não conheço escreveu lá falando,
puta, deu um puta clique aqui, obrigada, era isso que eu precisava, só faltava um dominó pra, tipo, cair tudo e tal. E eu achei incrível também. Mas é muito interessante porque a gente acabou, né, levando o assunto muito para as questões terapêuticas, que era o nosso ponto de ontem, né, importante, assim. Mas eu gosto sempre de ter duas respostas iniciais para essa pergunta de por onde eu começo, né? A primeira começa por onde dá. Né? Porque, assim, é só você que vai saber por onde dá. Então, é muito fácil, de fora, você fala assim, você precisa separar desse cara. Coisa que eu não faço, tá? Mas, enfim, se fosse uma conversa mais de amigas, né? Então, assim, você precisa, sei lá, sair desse trabalho, você precisa... Tá, mas por onde eu começo? Cara, você começa por onde dá. Se por onde dá agora é tomar consciência, se por onde dá agora é mudar algum comportamento, se por onde dá agora é começar a organizar dinheiro para poder, sei lá, sair do trabalho, não sei. Mas começa por onde dá, né? Começa por onde dá e pelo que constrói um caminho para aquilo que você quer. Acho que essa é a primeira coisa importante. A segunda começa estudando. Para mim, a terapia, ela é um lugar muito, muito, muito incrível, mas ela é um lugar que abraça outros, assim, para mim, né? Eu gosto muito de olhar para a aprendizagem como esse lugar do autodesenvolvimento. Então, estuda. Se a tua questão é relacionamento, se a tua questão é relacionamento afetivo, que eu digo casamento e tal, cara, vai estudar pessoas e vai estudar coisas que vão falar sobre isso, né? Então, eu gosto muito da abordagem de uma psicóloga que chama Regina Navarro Lins, né? Sobre as questões relacionais. Ela é incrível, né? Gosto muito da Viviane Mosé falando, então, poxa, uma filósofa, uma psicóloga. Procura pessoas, assim, né? Com narrativas que são diferentes, mas que olham para aquele assunto, porque mesmo Dunker, né, assim, então, que olham para aquele assunto, mas que olham para aquele assunto de um jeito que abre a sua cabeça, né, de um jeito que te traz novas perspectivas, assim, porque é isso que levanta conteúdo terapêutico para você elaborar numa sessão. Então, uma das coisas que eu mais gosto de ouvir depois de dar aula, e eu ouvi exatamente a frase que eu vou dizer agora de uma menina uma vez que eu não conhecia, conheci numa aula, numa palestra que eu estava dando para um grupo de liderança, ela chegou para mim e falou, Ana, aí ela fazia assim no caderninho, ó, falou, Ana, todas essas páginas eu anotei para levar para minha terapeuta, porque foi uma conversa de, acho que 3h30, 4, em que eu fui falando muito sobre o ser e o se relacionar no lugar de trabalho. Sim. Que não é nada muito diferente de ser e se relacionar em casa, que não é nada muito diferente de ser e se relacionar no mundo, entendeu? Então, as pessoas acham que a gente que a gente precisa ser particionado, né? Ou que a gente precisa vestir umas personas, assim. Acho que sim, até a página 2, assim, depende muito, mas eu acho que a vida inteira, mas há muitos anos, conscientemente, eu tomei a decisão de não particionar o meu ser, né? De ser integralmente aonde quer que eu vá. Então, isso para mim é super esquisito, assim. Então, essa pergunta de por onde eu começo, para mim, ela sempre tem essa resposta de começa por onde dá e começa estudando, né? Se estudando, claro, também se colocando nesse lugar de autoobservação e de experimento, né? Eu sou muito empírica. Sou muito fenomenológica, assim. Então, e por isso eu acho que eu me encontrei tanto na constelação, porque o Hellinger falava muito sobre a gente dar prioridade para o que acontece agora, e depois a gente vê se a teoria cabe. Né? Então, depois a gente vai ver se adapta ou não à teoria, depois a gente vai ver o que isso conta sobre a teoria, mas o fenômeno, ele é soberano. O acontecimento, ele é soberano. Né? Então, isso para mim faz absolutamente todo sentido, porque daí também, para amarrar, essas pessoas que fazem terapia há muitos anos e trazem ainda coisas tão básicas por movimentar, ou que se autodeclaram o tempo inteiro perdidas no processo, para mim, a grande chave que muda isso é o fazer. Né? Que são pessoas que ficam eternamente pensando, estudando, sabe, a vida inteira... É o suco do cérebro, né? Fica ali no a vida inteira a vida inteira meio temperança, meio pendurado, assim, sabe? Esse negócio. E aí você fala, tá, mas o que você faz com isso? Mas eu não sei se eu vou saber falar direito.
fala do jeito que você consegue, porque você só vai conseguir aperfeiçoar o seu se colocar e a sua fala depois que você falar a primeira vez. Você nunca vai saber como é o jeito perfeito ou certo de se posicionar, por exemplo, pegando o seu exemplo, né, de pedir pro cara abaixar. Pode ser que da primeira vez você foi grosseiro, ou você foi super seco, ou você foi super direto. E aí, em algum momento, você se sente à vontade para trazer um humor, né? Para falar, cara, puta, esse sertanejo tá sofrência demais, pelo amor de Deus, me ajuda. Põe numa rádio de notícia, tal. Quer dizer, mesmo para as coisas mais simples assim. De novo, eu tenho repetido muito isso. O conforto, ele vem do fazer. E você só vai saber e só vai aperfeiçoar fazendo. Tem duas coisas que eu acho que são importantes, né? Uma, eu até publiquei semana passada ou retrasada no Facebook, que é sobre... alguém falando sobre procrastinação. Um dos motivos da procrastinação é o desejo de perfeição. Então, como eu não sinto apto a ser perfeito no que eu quero, eu acabo meio que enrolando, e isso me falou muito, né? Conversou muito com a minha alma, né? Eu acho que é um lugar desse, né? Então, eu meio que não arranjo tempo para desenvolver algo, porque, na verdade, eu ainda não estou muito convicto que aquele algo vai ser perfeito, vai ser do cacete. Então, assim, eu fico meio que adiando o processo. Então, isso é uma. E a outra só pegar um pouquinho do próprio exemplo que você deu aí, eu ia falar uma terceira coisa, mas, enfim, pegando um gancho do que você disse, eu, no outro dia, atendi um cara, e aí ele falava... E aí tinha uma coisa meio de precisar aterrar, né? Alguém que estava muito água, né? Estava muito se transbordando para tudo quanto é lado. E aí eu falava sobre ter disciplina, fazer algumas coisas. Eu gosto muito de fazer yoga, não sei o que, tudo mais. E aí era exatamente esse ponto, né? Porque assim, mas eu não consigo parar para fazer... eu não consigo fazer yoga todo dia. Eu falei, tá, porque você quer parar todo dia para fazer 1h30 de yoga. Não precisa fazer 1h30. Se você fizer 10 minutos de alguma coisa, escolhe um asana da vida e faz. Aos poucos você está... É que nem meditação, né? Você começa a meditar com 5 minutos, daqui a pouco 10, daqui a pouco 20. Né? Então, assim, eu tenho meu timer aqui para meditar, né? E ele está lá, dá as gongadas para poder marcar o tempo. E essa semana mesmo lá tocou e eu fiquei lá na minha, quando eu fui ver lá ele está lá há quanto tempo, eu fiquei ainda mais 12 minutos além do que eu estava acostumado a fazer, que eu faço regularmente, né? Regularmente, parece até que faz tudo bem, regularmente de pedreiro, né? Que é uma coisa assim meio que quando dá, mas assim, e é isso, né? Então, assim, eu tá lá, e eu lá na imobilidade, mas ainda fiquei mais tempo de boa, mas assim, você precisa, já que você começa por onde dá, é isso. Então, essa semana, por acaso, um monte de gente está me sacaneando assim, nossa, tá blogueirinho, tá não sei o que e tudo mais. Mas, puta, assim, eu sempre odiei fazer gravação de vídeo. Eu me sentia mal. Então, assim, hoje eu fico mais à vontade, eu já brinco, né? Já converso com a câmera, aquela coisa toda. Mas por quê? Porque teve que começar lá no desconforto e às vezes a gente vai pegando o jeito. E é isso, né? É ruim gravar sozinho? Então grava com alguém. Então, interage, cria um diálogo, porque é uma outra dinâmica, né? Não consegue ficar parado, né, na frente de coisa? Então, grava na rua, você está andando. Inventa, mas por onde você pode fazer com que isso aconteça? Mas faz alguma coisa, né? Põe algum movimento. Tem duas coisas que eu acho importantes também de trazer, que a primeira é sobre decisão e a segunda é sobre risco, né? Então, a primeira, quando eu falo sobre decisão, é assim. Quando eu falo sobre começar por onde dá, é como se isso já fosse uma consequência de uma decisão tomada, né? Então, o que eu enxergo, e aí muita gente me pergunta assim, como é que eu faço para tomar decisão? E aí eu preciso ser sempre muito honesta para dizer, olha, eu tenho os meus métodos e os meus jeitos, mas tomar decisão nunca foi um problema para mim. Desde que eu me entendo por gente, assim, eu não sei explicar. Para mim, sempre foi um negócio meio binomial do tipo, o que é que dói menos? Isso, puta, beleza. O que é que dói menos no tempo, né? Assim, isso, puta, então tá bom. Vai doer agora? Vai. Mas isso me leva para um lugar de menos dor? Me leva. Então, pronto. É isso, bora e vamos. É que nem para fazer prova da autoescola. Cheguei lá e todo mundo... Era um dia de jogo da seleção. Todo mundo meio assim... Aí o cara perguntou... Lá em Macaé, em Rio das Ostras, onde eu morava.
cara falou, quem é que quer ir primeiro? Cara, eu levantei a mão e falei, eu. Porque, 8 horas da manhã eu já tava ali, faz aquela merda logo, faça aquilo logo, vambora e pronto, né, assim. Então, mas eu preciso entender que esse é um jeito de algumas pessoas. Outras pessoas, para evitar a dor ou para evitar, mesmo que aquilo leve para um lugar bom, ainda tem muito essa, né? Então, a primeira coisa que eu gosto, bom, eu faço lista, tem vezes que eu faço lista, tá? Então, pragmaticamente, eu gosto de dizer, olha, você precisa tomar uma decisão. Tem jeitos de tomar decisão. Você pode fazer um triângulo e pensar do que eu abro mão, o que eu perco, o que eu ganho. É um jeito de tomar uma decisão. Você pode passar um risco no meio da folha e prós e contras de continuar nesse trabalho, prós e contras de procurar outro, prós e contras de carreira. E aí, virginiana, né? Fazer prós e contras para tudo. Botou prós e contras até para dar nome para os filhos, né? Tipo assim, os apelidos que vão dar para ele. Né? Então, isso. E aí, assim, você pode fazer um 5W2H, quer dizer, né? Como, quanto custa, quando, quem, para quem, enfim. Basicamente encontrar para você um método que te leve para, entre aspas, algum lugar de conforto. Eu, hoje, além disso, né? E aí eu fui tomando consciência ao longo do tempo. Gosto de perguntar para o meu corpo. Então, de fazer, de proporcionar momentos em que eu me conecto com o meu corpo e eu vou chamar de intuitivamente, mas assim, eu sinto o caminho que né? Acho que isso é importante também. E aí, isso para mim anda muito de mãozinha dada com o risco, né? Porque o que eu percebo também é que as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de tomar alguma decisão é porque quer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, né? Então, tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, se alguém quântico estiver ouvindo isso, enfim, vai dizer que é um absurdo, porque dá para ter tudo ao mesmo tempo o tempo todo. Eu sou um pouco mais vida real. Eu acredito que dá, mas nesse plano aqui, a gente tem umas coisinhas para fazer, entendeu? Antes de chegar nesse tudo ao mesmo tempo o tempo todo. Mas nesse plano aqui, nós que somos, né, enfim, meros mortais, etc., a gente tem um rolê aí para cumprir, que eu acredito no metade destino, metade livre-arbítrio, né? E aí o que eu percebo as pessoas querem. É que nem eu enxergo em dinâmica de trabalho, assim. Eu quero o bônus de ser gerente, eu quero a mesa, a cadeira, o crachá, o status, a fala, o salário, o bônus no fim do ano, etc. Mas eu não quero ter que ir na diretoria contar por que a minha equipe fez essa merda, entendeu? Eu não quero ter que me responsabilizar por nada. Então, é muito esse jogo, meio jogo do contente, assim, sabe? Querer ser casado e solteiro ao mesmo tempo. Tem coisa que não dá para combinar. Então, e aí, ontem eu estava conversando com uma pessoa muito bacana, uma carioca muito bacana. Também não dá para a gente querer abraçar a vida e tomar a vida pela rédea sem querer fazer isso com a vida inteira. Querendo fazer só num pedacinho, né? Então, eu quero uma vida de um super tesão, um super entusiasmo, né? Um super, tipo, numa estrutura segura, quadrada, com borda, que vai me garantir aquele salário para o resto da vida. Que tipo de emoção eu tenho em 8 horas por dia, né? São 8 horas do meu dia, é um terço do meu dia. O outro terço eu durmo, sobra um terço para fazer esse coração bater. Mas é uma questão de movimentação energética. E a segunda não é igual a terça, que não é igual a quarta, que não é igual a quinta, que não é igual a sexta, que já dinheiro não é igual a isso, dezembro, exato. Né? Então, assim, tá tudo mudando o tempo inteiro, né? Então, assim... Exato. Eu gosto de sempre trazer essas discussões do tarô, né? Eu quero falar aqui de 2 cartas em especial. Uma é a carta do mago. Então, o mago tem essa mão para cima e a outra para baixo. Então, com essa mão que está para cima, ela tá, é o mundo das ideias, é o mundo das energias, dos planos outros. E a mão que está para baixo é a mão que traz, que é a terra, né? Que traz uma materialidade. Sim. O que acontece muitas vezes é exatamente o problema da idealização, porque na cabeça tudo é fantástico, tudo é incrível, tudo é maravilhoso. Então, você vai imaginar como é que vai ser o seu jantar com Suzana, você acha que aquele jantar vai ser incrível, né? Não, e na cabeça e no papel, né? Na cabeça e no papel é tudo bonito. E aí tem Não, eu não vou nem chegar no papel ainda, porque o papel já é uma etapa intermediária, né? Então, na cabeça é isso, né? Então, eu vou chamar a Suzana para sair,
e vai ser incrível, os garçons vão ser super educados, vai ter violino ao fundo, a comida vai vir de uma determinada maneira, que vai ser, sabe, vai ter aquele momento que eu vou olhar para ela, ela vai olhar para mim, e ela vai ter... Cara, só que assim, o grande risco é que eu posso chamar a Suzana para sair, a Suzana pode estar super mal-humorada naquele dia, pode ser que o garçom não seja tão legal, talvez que a comida não seja tão boa, talvez o restaurante esteja barulhento e a gente não consiga conversar direito. Então, o que acontece? A mão que não abaixa é a mão que não quer lidar com a frustração. Então, algumas vezes eu falo assim, cara, pega isso e põe no papel. O papel já é o intermediário. Assim, tá, mas esse plano vai custar quanto? Eu tenho que falar com quem? Então, assim, eu basicamente sou o cara do planejamento. Então, riscar papel, para mim, a vida não existe se eu não risco papel. Ali, ó. É isso. Então, olha nossas metas de dezembro do IPFEM. Então, é riscar, é fazer diagrama, é desenhar fluxo. Então, assim, essa coisa toda de você ter os templates da vida, né? Montar os canvas, é como eu organizo a coisa na minha cabeça. Né? Então, assim, isso é viável ou não é viável? Eu preciso de quanto? Né? Eu preciso pedir orçamento. E é isso. Porque enquanto assim, nossa, esse projeto é maravilhoso, eu queria muito ter uma casa em Angra, queria ter muito não sei o que, queria montar. Tá, mas quanto é que vai sair isso? Em quanto tempo será que eu recupero esse... E como as pessoas têm medo desse lugar de que o almoço não vai ser bom, a Suzana não vai estar legal e depois ela vai me dar um fora, então eu não arrisco. Então eu fico nessa masturbação mental. Então, era esse contraponto que eu queria fazer. Isso. Então, eu queria fazer. Para ser mago, né? E o mago é o ponto 1, né? A gente está falando assim, por onde começar? Por onde começar é mago. Então, por onde começar? É tendo uma mão para cima e a outra para baixo. Porque eu idealizo, eu penso, eu vejo todas as possibilidades, mas eu também tento tangibilizar esses processos. O que eu posso fazer para que aconteça? O que eu ia falar antes que eu esqueci, mas lembrei agora, é que é exatamente isso, né? Eu estou imaginando que é tipo jornada nas estrelas. Eu entro no teletransporter, aí tipo, né? E aí eu apareço em outro lugar. Eu não apareço em outro lugar. Se eu quiser encontrar com você, ou eu vou ter que sair daqui para o aeroporto e pegar 1 hora, né, 40 minutos de avião, ou eu vou ter que ir na rodoviária e levar 7 horas dentro de uma coisa. Mas não tem tipo assim, Ana, tô aí, tum, e apareço. Tem um caminho, tem um processo. Tem uma decisão, né? E tem uma decisão antes, assim. Então, tem muito... Hoje eu falei uma frase, eu tenho falado muito coisas assim nesse sentido, né? Essa coisa de quero descobrir quem eu sou. Eu digo, por que você não começa a construir quem você quer ser? E hoje uma pessoa me disse, espero que a gente encontre um meio de caminho melhor, uma coisa assim. E eu falei, pois é, que não tem caminho para encontrar, tem caminho para fazer. Né? E eu tenho batido muito nessa tecla. Eu só queria fazer um contraponto do que você falou para juntar com isso que eu estou falando, que é, eu também percebo que as pessoas que têm dificuldade de tomar a decisão, elas às vezes também têm a dificuldade de tomar a decisão porque elas só conseguem vislumbrar que algo vai ser ruim se não for aquilo, né? Como se aquilo que já não é bom e que traz estresse, doença, enfim, tristeza, etc, 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 como se isso fosse o melhor que ela pudesse acessar, né? E aí ela olha para isso e tudo que ela olha para além disso é ruim, é pior, né? Então, eu vou ficar aqui nesse relacionamento porque tá muito difícil encontrar alguém fora e pode ser que eu não encontre ninguém, porque eu olho em volta e tem um monte de gente sem ninguém. Eu vou ficar aqui nesse emprego porque X milhões de desempregados. E, de alguma maneira, tem algum fundamento nisso e precisa encontrar um pouco esse conforto. Mas precisa muito mais se aprofundar no o quanto eu me acho merecedora de algo melhor do que isso que eu tenho aqui. O quanto eu acho que eu mereço e que eu posso e que é possível construir algo melhor do que isso que tem aqui, que eu tenho aqui agora, né? E sobre o qual eu estou tendo que tomar uma decisão. Então, acho que tem isso. As pessoas, essa mão para cima, ela acessa um lugar, às vezes, muito ruim só, né? Elas só acessam um lugar que é muito ruim e não conseguem vislumbrar, e talvez por não conseguirem nem colocar no papel, para começar a ver que, olha, talvez dê, né? Olha, talvez por esse caminho funcione, né? E muito essa decisão do fazer. Eu
acho que eu sou a pessoa que, enfim, que sustenta isso, defende isso, materializa isso, porque é muito quem eu sou, né? Então, a pessoa do fazer. Eu brigo muito. No tabuleiro tem isso, né? Você tem a casa da lua, que é exatamente a casa da lua, aquilo onde você se engana. E muitas vezes a pessoa se engana porque ela não vê um futuro. Ou ela não consegue vislumbrar um futuro, ela não consegue vislumbrar a mudança, então é por isso que ela fica, tipo, vou continuar casado com Jaqueline, porque, putz, é isso que eu tenho. Porque a pessoa se acostuma, né? E aí, até outra carta que eu queria falar, exatamente o Dois de Espadas, porque o Dois de Espadas, na minha cabeça, tem muito esse lugar de que, assim, a minha situação está ruim, eu vejo que o caminho para poder melhorar pode ser algo trabalhoso, e aí, como eu, sabe, às vezes o remédio é tão amargo que eu prefiro ficar doente. Cara, mas tomar um remédio amargo é o que vai fazer você ficar bom. Porque se você perde muito tempo, talvez nem um remédio te cure. E aí ferrou. Você caiu uma janela ali que não resolve mais. A outra coisa, né? E aí eu às vezes brigo com os alunos que não leem o tarô, eles simplesmente leem aquilo que eles já sabem. Que é exatamente isso, né? Essa semana eu tive 2 aulas, né? Tanto na turma de segunda como na turma de terça, em cima de prática. E eu falei, cara, você não está olhando a carta, você está falando que você já sabe. E aí fica claramente, quando a pessoa já tem um olhar pessimista, pode sair a carta do mundo, pode sair a carta do sol, pode sair a carta da estrela, a pessoa assim, ruim, né? Esse mundo aqui, porque vai dar merda, né? Esse sol aqui é porque vai estar esturricando. Essa estrela não vê bênção em nada, porque a cabeça está impregnada, né? Ela não consegue, né? Então, de novo, né? Tem que limpar a vista para perceber as coisas como elas são, porque tem um olhar azedo. Às vezes a gente tem um olhar azedo a respeito da gente, né? Então, sou eu que me acho feio, eu que me acho incompetente, eu acho que ninguém vai querer me querer, eu acho que ninguém vai me contratar, eu acho que... É isso aí. E acho que, bom, a gente já tá o quê? Com quase 1h30 de gravação, né? Acho que podemos começar a tentar encerrar esse primeiro bloco para poder jogar. Essa semana eu dei aula também para uma turma, a gente está fazendo desde o começo do ano, uma turma de arcanos maiores para autodesenvolvimento. Então, eu não ensino ninguém a ler tarô, né? Acho que isso envolve muita coisa, acho que você e a Edi fazem isso muito bem, assim. Para mim, eu gosto muito de trazer essa função para a pessoa aprender meio que a usar para ela, assim, no começo. E aí, a aula foi de temperança e diabo, né? E falar sobre o diabo imersa numa cultura judaico-cristã é sempre um desafio, né? E aí eu gosto muito, fazia tempo que eu não pegava esse tarô, mas eu gosto muito desse diabo aqui, que é do mitológico, que é um diabo, em teoria, menos assustador, ele tá tocando uma música, né? E aí os diabretes ali, eles estão meio dançando, meio... Eu sempre sinto que eles nem sabem que estão sendo manipulados, né? Eles nem sabem que estão presos, né? Porque eles estão tão inebriados com alguma coisa que não tem nem o sofrimento imediato, mas, enfim, não tem, porque não tem a consciência. E aí, quando a gente, na aula, foi muito forte, assim, falar desse lugar também para um jeito de responder a pergunta por onde eu começo começa por onde a tripa pede, sabe? Começa, assim, pelo punch, pela vontade, puta, o que é que me nutre, o que é que me faz, o que é que faz o meu sangue subir, o que é que faz a minha perna andar, o que é que me faz movimentar, o que é que faz o meu corpo ficar quente, né, assim, do que eu gosto, pelo que eu tenho prazer, pelo que eu tenho desejo. Então, eu também vejo muita gente querendo viver uma vida de entusiasmo e animada, mas sem acessar esse lugar do diabo, né? Sem acessar essa coisa dentro, assim, de puta, o que me move, né? Porque eu posso achar que o que é bom para mim é o que eu estou olhando você fazer, que nossa, ela tá tão amarradaça naquilo, vou fazer igual. Não faz. Não. É o que faz sentido para a pessoa. Né? Isso. Olha para tuas tripas, né? Porque a tripa da Ana. É isso aí. Né? Ela pode estar, né? Então, assim, o que deixa um feliz pode não deixar o outro, né? Então, tem gente que vai estar maratonando série porque acha o máximo, e tem gente que já vai assim, nossa, não quero fazer, né? Não tenho lugar para isso, né? Então, essa semana eu fiz um comentário lá na página do Netflix, né? Netflix fazendo
comentário assim, mas nossa, O Último Guardião, essa série incrível, não sei o quê, turca, né? O cinema turco é incrível. Eu falei assim, cara, essa série tá pendurada lá para continuar, porque assim, o protagonista é tão chato, eu fico o tempo todo querendo que ele morra. E, puta, já tem 3 temporadas e ele não morre nunca. E aí um monte de gente lá dá assim, puta, ele é chato mesmo, é chato pra cara. Nossa, tem gente que adora, a gente tá achando o máximo. E tem gente que cara, não. esse sujeito é insuportável, é mimado, né? É o tipo de herói que, para mim, podia ter morrido nos 10 primeiros minutos, que não fazia a menor falta para a história como um todo. Porque as opiniões são diferentes, né? Então, Sim. por aí. Mas esse lugar de acessar o que te move, né? Esse lugar, porque, de novo, não adianta querer uma vida de movimento se você não dá o primeiro passo, né? Não adianta querer uma vida de sorriso se você não sabe o que te faz sorrir, né? E não constrói uma vida para isso. E aí o que eu sempre digo tá bom, não dá para ter a vida que você quer agora, mas como é que você chega nela? Ai, mas vai demorar muito. Tá, mas entre demorar muito e você não chegar nunca... Você não sai do assim, lugar, nossa, vai demorar muito mais. tá... porque assim, já é um lugar, eu já é ouço uma assim, referência. você tá fazendo coisa, outra olhando faculdade? Não, fala, termina. o Matheus lá do Vida Veda, né? Então, todo dia tem lá o 0800, né? Que ele grava às 8 da manhã, alguma coisa sobre Ayurveda. E aí, toda hora, em top pergunta assim, é adequado tal coisa, né? É bom comer feijão, é bom passar ghee na cabeça, é bom passar gergelim dentro do ouvido, né? Todas aquelas coisas. Então, assim, é bom para quem? E para quê, né? Não, é para quem mesmo? Porque assim, então essa coisa de dizer assim, a formuleta que serve para todo mundo, Não, eu tenho que saber qual é o teu corpo, qual é o teu biotipo, como é que estão os teus doshas, quais são os seus hábitos. Então assim, eu preciso alimentar 3 vezes por dia, cara, não. Quem é você? Então eu preciso te conhecer e saber o que é recomendável para você. Então, de novo, né, o do olhar para as tripas e tudo mais, às vezes as pessoas ficam querendo o que é certo, não é o que é certo para você. O que dá certo para você, né? E é isso aí. Queria mostrar umas cartas de enamorados aqui para a gente encerrar, vamos? Mostre. Quero mostrar o do mitológico também, que é esse cara aí escolhendo essas 3. Que é uma puta sacanagem, né? Porque você tem aí Paris. Paris está diante de Minerva, Vênus e Hera. E cada uma diz assim, olha, se você fizer, se você me escolher, eu te dou isso. Se você eu te dou isso. Aquilo. Se você me escolher, você quer. Sendo que ele sabe que se escolhendo uma, ele vai se ferrar com as outras 2. Isso, exatamente. Então, se a gente estava falando aquela coisa do machismo lá que você falou do Marcélia, né? Tá aí. Nessa linha ainda, né, tem esse aqui do Sagrado Feminino, que traz também um homem. Eu acho essa imagem muito interessante, assim, porque... Deixa eu ver se ela fica com foco. Peraí. Deu. Para melhorar esse. Deu? Deu. Ele acha essa imagem muito interessante porque tem uma mulher que usa os cabelos para esconder o corpo e uma mulher que está com os cabelos para trás, meio estrela, né? Então, eu ia falar exatamente isso, né? Uma pudica e outra depravada, né? Tipo assim, liberada. Exatamente. Né? Isso, exatamente. Meio por aí. Tem as enamoradas do Nos Outras Tarô, que eu acho ótimo também. Tem essa Cupida, né? E essas 2 aí. O do tarô italiano, que são 2 girafinhas. E tem o Insensate, que aí é um traço, mas segue bastante o weight, né? Nesse lugar, assim. E eu gosto muito dessa carta do Enamorados, porque fala justamente sobre isso, e é muito interessante, porque se a gente pegar o Marcélia, né, especificamente, ele tem uma... É um Marcélia daqueles que a gente sabe que, enfim... Sim. É Marcélia Peronomútil, né? Mas tudo bem. O Marcélia tem uma coisa interessante, se eu puder cometer a heresia de juntar constelação, né? Porque como Marcélia vai falar essa coisa de escolher entre a mãe e a esposa, né? Na constelação, é como se, de fato, ele tivesse em dúvida entre a vida de criança e a vida de adulto, né? Entre permanecer pequeno ou se tornar grande. E, para mim, qualquer tomada de decisão tem a ver com isso. Não só sobre trabalho e relacionamento, como a gente deu os exemplos aqui, mas qualquer decisão.
É a decisão de melhorar a alimentação? É a decisão de fazer o exercício? O Drauzio fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala, eu não comecei correndo 42 quilômetros. Eu comecei caminhando 5 minutos, né? Então, era aquilo que você estava falando. Então, para qualquer tipo de decisão, é sempre sobre eu fico pequena ou eu me torno grande. E um passo de cada vez com que a gente consegue enxergar. Então, acho que eu terminaria esse primeiro bloco desse jeito, assim, para a gente jogar um pouquinho. Tem ainda, só poder falar desse namorado do Marcelo, que eu gosto muito, porque é esse momento de individuação. Então, individuação é reconhecer que eu sou único. Então, quando ele está com a mãe, na verdade, eu mantenho os padrões daquilo que eu aprendi, ou eu sigo agora esse novo, que é o que me desperta essa mulher que surge na minha vida. Esse é um ponto. A outra é essa mãe que... Isso eu não, acho que nem tem na literatura, né? Mas eu olho a imagem e eu leio isso, né? Um é a mãe que toca no ombro, então fica chamando ele o tempo todo para responsabilidade. Né? Então, o ombro, né, tem a ver com a parte que você carrega o peso. Né? Eu acho que eu até já falei isso aqui antes. E a mulher, né, a novinha, né, toca no coração. Tipo assim, o que você quer? E muitas dessas questões, né? Então, a gente já falou aqui sobre transição de carreira, já falou sobre relacionamento, já falou sobre o chamado social e tudo mais. Às vezes é isso, né? O que toca o seu coração? Porque a gente fica pensando sempre naquilo que vão pensar da gente, o que as pessoas esperam que você faça. Num desses jogos do final de semana, eu falei isso para a pessoa, falei assim, olha, eu acho que o que está meio que turvando a sua vista é que você está muito preocupado com a opinião das outras pessoas. E eu não sei nem se você tem pessoas que efetivamente ficam te dizendo faça isso, faça aquilo outro, ou você imagina o que elas vão dizer. Ela assim, não, mas é exatamente isso. Eu sou super independente da opinião dos outros. Então, eu já fico com medo, antevendo do que vai rolar. Não, e qual é a importância que a gente dá para as pessoas... Eu já coloquei isso aqui, já acho que numa conversa, né? Quando eu comentei para o meu mundo social e corporativo que eu jogava tarô, eu achava que todo mundo ia meio que... nossa, que bacana. E é isso, né? Então, assim, o que eu projetei, que talvez você falasse, nem foi. Tipo, legal, a gente acha meio estranho, mas se você está fazendo, deve ser legal, porque afinal de contas a gente confia em você. Ou, tipo, você é esquisito mesmo, então qualquer coisa que venha de você tá de boa. Mas ok, mas assim, não tem uma coisa assim, virar um ser marginal. Tem um peso, né? Não tem um isso. Peso. Essa coisa que você falou do tocar o coração, assim, né? Então, quero só falar mais uma coisa, porque se for assim, a gente vai ficar falando mais uma coisa até 5 horas da tarde, né? Mas aquela hora que você falou assim, começa pelo mago, né? Na hora me veio uma coisa, eu falei, deixa eu ver se isso faz sentido mais para frente, né? Mas agora que você falou de tocar no coração, faz sentido. Se a pessoa tiver dificuldade de começar pelo mago, ela pode começar pelo louco, né? Ela pode começar pelo louco, ela pode acessar esse lugar do querer, ela pode acessar esse lugar do impulso e ir, assim, ir, né? E aí, em algum momento, ela vai chegar no mago, né? Mas ela às vezes, tem gente, assim, que isso acontece em alguns jogos e é super bonito, porque vem uma frase que a Edi é uma pessoa que sustenta muito essa frase quando ela dá aula. A gente precisa lembrar que a gente é livre, né? A gente precisa lembrar que a gente é livre. Que as coisas que a gente desenha para não fazer algo, né? Elas são muito mais uma construção social do que qualquer outra coisa. Que é o louco, que é zero, que fala do abrir espaço. A gente se entope tanto que a gente não abre espaço para que as coisas aconteçam. Isso. Então, abre espaço, recua, né? Deixa que as coisas possam simplesmente arejar. Exatamente. E é nesse suspiro que a gente fecha esse primeiro bloco. Você fica aí com a gente volta para fazer o nosso jogo. Um jogo que tem a ver com essa dinâmica do por onde eu começo. Que a gente ainda não sabe qual é. A gente nunca sabe. Sabe que ao longo do caminho eu já fico pensando 15 mil coisas aqui, né? Essa cabeça não para. Então, meu Deus. Vapt-vupt. E a gente já volta. Tá legal? Obrigada.